A era da estupidez. O preço da romantização da burrice. Hoje em dia, você falar que você quer estudar, que você quer ter uma profissão é quase um crime nessa geração, né? Então as pessoas, elas amam a burrice. Hoje você pergunta para uma criança o que você quer ser. Ah, eu quero ser youtuber, eu quero ser produtor de conteúdo, eu quero ser famoso. Odeiam com todas as forças o estudo e a escola não serve para nada. Nós vivemos de fato a era onde ser burro é bonito e tá na moda. E nós vamos ver esse conteúdinho aqui do canal Legado. Duas coisas são infinitas, o universo e a estupidez humana. Mas em relação ao universo, ainda não tenho tanta certeza. Um cara que é bilionário, né? Ou próximo do trilhão, esse negócio de bilionário não é bom. Bilionário tem que acabar. Não é bom. Ai, Gão, mas você também tem dinheiro. Oh, meu Deus, Não vocês é são bom. burro demais. Ai, eu canso. Esses assuntos... Mas é você os que tem mais me dinheiro, cansam. irmão. Por que você tá falando de quem tem dinheiro? Boa. Porque o meu é meu. Ninguém me deu. Ué, e o dele? Ele foi construindo, né? Foi construindo. Mas o... Infelizmente, Ai, caraca, bicho. Eu acho que já tá até saturado você tirar onda com pó de pá, você ficar, tipo, chamando eles de burro. Mas é impressionante, cara. Como alguém consegue falar tanta merda? Beleza, eu tô aqui numa roda de amigos. A gente até fala merda, né? Um com o outro. Eu, particularmente, então. Mas a parada é o seguinte: eles não conseguem ligar uma coisa com a outra. Ele quer fazer uma pergunta simples e não consegue. É demais pra um cara que tem um podcast desse tamanho. isso é romantizado no mundo inteiro, mas no Brasil, a situação é muito pior. Se você achou dinheiro na rua e devolver pra pessoa que perdeu, você é taxado de trouxa. Se você se recusa a entrar em um esquema fraudulento que vai te dar 7 mil reais por ano e se aposentar mais cedo, você é besta por não aproveitar a oportunidade. E se você cobra um político criticando e denunciando suas ações erradas, você é traidor e um monte de istas. É sempre a mesma ladainha. Todos são ladrões. Se eles fazem isso, por que eu não posso fazer o mesmo? Os que fazem isso são um bando de hipócritas, porque ao mesmo tempo que reclamam da vida que têm e das injustiças que sofrem, eles são a causa central do problema, e devido ao seu egoísmo, levam milhões à ruína como consequência. Acha que isso é loucura? Então você não faz ideia de como a estupidez pode ser destrutiva. Estupidez. Qualidade ou característica do que é estúpido. Falta de inteligência ou de discernimento. A estupidez pode ser vista como uma falha no aprendizado. Quando aprendemos sobre o mundo e sobre nós mesmos, o objetivo é melhorar. Mas às vezes, o aprendizado sai do rumo e se transforma em algo que nos prejudica. Isso acontece quando insistimos em crenças erradas ou seguimos comportamentos que não fazem sentido. Cada Cara, eu tenho um ódio, assim, da minha vizinhança, né? Não é dos meus vizinhos especificamente, mas da minha vizinhança. Por quê? A gente aqui, né, no bairro que eu moro, tem bastante jovenzinhos dinâmicos. E eles conseguiram conquistar ali a sua CG 160, 125. E a primeira coisa que eles começaram a fazer foi botar escapamento barulhento na moto. Som alto. Inclusive, nesse exato momento está passando. Só que não vai pegar por causa de todos os filtros que eu coloquei aqui no microfone que abafa os barulhos externos. Sério, pessoal. Eles estão aí na rua fazendo discurso de ódio com a moto. A vida deles é ficar alisando moto, lavando moto, fazendo barulho em carro. Tipo assim, é uma perturbação sem tamanho. Não vejo estudando, não vejo trabalhando, eu vejo só andando de moto pra baixo, dando grau, e as novinhas na rabeta. Tipo assim, cara, estão desperdiçando a vida deles, a melhor fase, com merda. pessoa organiza suas ideias e experiências em esquemas, que são como mapas mentais para entender o mundo e decidir como agir. Esses esquemas nos ajudam a interpretar o que vemos e a tomar decisões. Um esquema pode ser útil se for bem ajustado à realidade, mas se tiver desatualizado ou incorreto, pode nos levar a vários erros. A estupidez surge quando mudamos um esquema útil para algo pior ou mantemos um esquema ruim mesmo sabendo que ele não funciona. Muitas vezes fazemos isso porque nos apegamos emocionalmente a esses esquemas, já que eles estão ligados à nossa identidade e à maneira como nos vemos. O historiador econômico italiano e professor universitário Carlo Maria Cipolla criou as Leis Básicas da Estupidez Humana e foi publicado pela primeira vez em 1988. Isso não é filosofia de boteco. Essas leis têm bases psicológicas, econômicas e sociológicas, todas devidamente documentadas e disponíveis para quem tem sede de conhecimento. São 5 leis no total e podem ser aplicadas em vários contextos. E o Brasil tem vários exemplos práticos para cada uma dessas leis. É impossível negar os fatos que estão na sua frente. Os que insistem em fazer isso, o fazem por pura birra ou porque são desonestos mesmo. Lei 1. Sempre e inevitavelmente subestimamos o número de indivíduos estúpidos em circulação. Muitas vezes, não percebemos quantas pessoas agem de forma estúpida ao nosso redor, pois elas podem surgir em qualquer grupo, classe social, profissão ou posição de poder.
É muito difícil prever atitudes irracionais de certas pessoas, mesmo em cargos importantes com imposição de decisão na sociedade. Muitas pessoas seguem ideologias ou crenças que estão fora da realidade, como políticos que insistem em discursos falaciosos ou decisões públicas baseadas em esquemas mentais totalmente fracassados. Isso leva à dificuldade de reconhecer e corrigir os problemas, pois a maioria não percebe o tamanho da irracionalidade em circulação. Isso está relacionado ao viés do otimismo, porque as pessoas tendem a acreditar que o mundo é mais racional e inteligente do que realmente é. O viés do otimismo faz com que essas pessoas subestimem os riscos causados por decisões alheias. Sem saber, elas sofrem do efeito Dunning-Kruger, porque pessoas que possuem pouco conhecimento sobre um assunto acreditam saber. Cara, isso é muito louco. Tipo assim, ó. O cara acha que ele sabe uma parada que ele não sabe. Se liga aí. Mais do que realmente sabem e frequentemente tomam decisões erradas, o que ajuda a explicar a invisibilidade dos estúpidos. Sabe aquelas pessoas que você vê em comentários pela internet dizendo "esse tá assistindo muito filme, bobagem, isso não existe". Tudo isso é teoria da conspiração. São exemplos claros de quem sofre do efeito Dunning-Kruger. Pela sua própria ignorância e preguiça de estudar e pesquisar, negam com uma confiança imensa algo que não sabem. Elas não entendem que muitas coisas que elas desconhecem e são incomuns à bolha em que vivem são fatos e amplamente documentados, muitas de fácil acesso em sites de artigos acadêmicos. Durante as eleições, as pessoas menosprezam o número de votos que candidatos idiotas conseguem. Isso acontece porque acreditam que ninguém vai votar nele, mas na prática, essas figuras acabam ganhando grande apoio popular. Subestimamos o impacto de decisões burras no coletivo. A estupidez está mais presente do que parece, e muitas vezes as pessoas só percebem isso quando é tarde demais, e os despertos que não têm nada a ver com isso e só querem se afastar da manada, acabam pagando o preço. Os artistas são um prato cheio em relação à estupidez. Romantiza a pobreza, a falsa riqueza, a figura do bandido e o estilo de vida do crime. Eles não entendem o tamanho da influência e o alcance que tem com as milhões de pessoas que os seguem. E quando Até porque, o que acontece? Principalmente quem é mais jovem, que tá ali tendo seu caráter formado ainda. Todo mundo quer ter uma vida boa. Isso é um fato universal. Se tu perguntar pro branco, pro preto, pro viado, pro hétero, todo mundo vai responder que quer ter uma vida boa. O que é uma vida boa? É você ter dignidade, você ter acesso às coisas. E principalmente as pessoas mais pobres, elas veem nos artistas ali um espelho. Aí você vê que o seu artista, ele endeusa ali aquele comportamento de bandido. O que vai estar formando na cabeça daquele jovem? Que não tem ali totalmente seu caráter formado. Que ser do crime, ser bandido é bom porque tem hype, porque é legal, é cool. Entendeu? Então eles realmente não sabem o tamanho da influência que eles têm, principalmente na vida dos mais jovens, que não tem ainda uma opinião formada sobre a vida. idiotas influenciam estúpidos, o caos é instaurado. Jovens de comunidades carentes acabam se identificando com esse papo e veem o crime como um caminho legítimo, só reforçando ainda mais a glamorização de comportamentos destrutivos. A primeira lei é talvez a mais impactante, porque ela faz a gente perceber que a estupidez não é restrita a pessoas sem instrução. Ela está presente desde o topo até a base da pirâmide social, como presidentes, parlamentares, juízes, jornalistas, artistas e pessoas comuns. O erro coletivo acontece porque todos ignoram a quantidade de indivíduos estúpidos em circulação. O que assusta é que muitos desses indivíduos estão em posição de poder, não é? Onde suas ações têm um impacto gigantesco na sociedade, criando um ciclo de caos que atinge a todos. As coisas só pioram à medida que avançamos em cada uma das leis, porque a probabilidade de uma pessoa ser estúpida é independente de qualquer outra característica dela. A teoria da distribuição normal aplicada à cognição diz que a inteligência ou a racionalidade não se distribui de forma linear. Pessoas podem ter altos níveis de conhecimento técnico, mas ainda assim serem estúpidas em outras áreas. Isso reforça que a inteligência em uma área não garante racionalidade em todas as outras. Ou seja, ser inteligente, educado, rico ou pobre não protege ninguém de ser estúpido. Exatamente, até porque, pessoal, existem as múltiplas inteligências, né? Tem gente que tem inteligência em línguas, uma pessoa que ela tem facilidade para aprender novos idiomas. Não necessariamente essa pessoa vai ser inteligente em habilidades sociais, como lidar com pessoas. Existem múltiplas inteligências. Então, até mesmo a questão do QI, o QI é algo que está meio que ultrapassado, entendeu? Porque não é só o QI que mede a inteligência. Complementar a isso, temos a teoria da multiplicidade de inteligências, que diz que as pessoas podem ser brilhantes em um campo, como por exemplo ciência, e completamente incompetente em outros, como vida social ou moral. Essa relação serve para mostrar que, enquanto podemos prever a inteligência geral de uma população, não podemos prever quem será estúpido, pois a estupidez não depende de classe social, formação acadêmica ou posição de poder. Por exemplo, deixa essa p aí! A Gacina baixou! Deixa essa p! Eu vi um vídeo já, derramou! Aperta, eita! Puxa pra fora o bico! Vai, vem cá ajudar! Deixa derramar! Deixa! Gasolina pode não derramar! vai nada! Deixa derramar! Deixa derramar! Ai, que miséria! Deixa derramar! Deixa derramar! Ô, vai molhar o carro, porra! Então não adianta.
Caraca, moleque, esse vídeo me dá dor física, mano. O papo é idiota. O dólar vai baixar. Não adianta se a economia vai bem. Não adianta se vai ter mais emprego, mais isso, mais aquilo, se ninguém tiver oxigênio. Porque sem oxigênio, o dólar ele vai ficar ali sozinho voando. Ó. Vai todo mundo sem oxigênio, entendeu? Pessoas de todas as classes sociais, incluindo médicos, advogados e empresários, caíram no golpe de pirâmides financeiras, como a Telex Free e Atlas Quantum. Mesmo com um alerta público de órgãos financeiros, muita gente acreditou em promessas de dinheiro fácil. A segunda lei expõe uma verdade incômoda. A estupidez é democrática. Ela atinge a todas as camadas sociais e não faz distinção entre classe, profissão ou inteligência. Essa lei acaba com a ilusão das pessoas que acreditam que os ricos, instruídos ou poderosos são mais racionais. Todos podem ser vítimas de suas próprias ações. Então poder, inteligência ou educação formal não garantem imunidade à estupidez. Analisando a Lei 3, ela diz o seguinte: uma pessoa estúpida é aquela que causa dano a outra pessoa ou grupo de pessoas, enquanto não obtém nenhum ganho para si ou até sofre perdas. O comportamento estúpido está muito ligado ao dilema do prisioneiro na teoria dos jogos. Quando duas partes não cooperam, mesmo sabendo que isso as prejudicará, o resultado é prejudicial para todos. É o famoso perde-perde. Na psicologia clínica, isso está ligado aos comportamentos autodestrutivos, e pessoas que persistem em hábitos que lhes prejudicam, como vícios e autossabotagem, seguem a lógica da terceira lei. Essa é a lei mais poderosa e temida, pois revela o verdadeiro perigo da estupidez. Mesmo consciente dos prejuízos, o estúpido age de forma prejudicial para os outros, mesmo que isso o prejudique também, ao contrário do perverso, que se beneficia enquanto os outros perdem. Por exemplo, alguns parlamentares propuseram a exclusão de matérias como filosofia e sociologia do currículo escolar, alegando que elas eram inúteis e ideológicas. Ao invés de solucionarem um problema que eles mesmos criaram, ao enfiar essas ideologias nessas disciplinas nos últimos 100 anos, eles simplesmente querem excluí-las. Caso aprovado, isso acabaria com o pensamento crítico dos estudantes, limitando drasticamente a sua formação intelectual. Os próprios parlamentares, enquanto líderes de uma nação, se prejudicariam a longo prazo, pois uma sociedade menos crítica é mais fácil de ser manipulada. Basta ver a maioria da população hoje. E quando as pessoas, durante protestos ou comemorações de futebol, quebram ônibus, arrancam bancos de praças ou destroem câmera de vigilância, o que você acha que acontece? Após a derrota do Brasil na Copa de 2014, quando perdeu de 7-1 para a Alemanha, houve ato de vandalismo em várias cidades. As estações de transporte público foram destruídas por torcedores revoltados. Fora um alemão e um humorista que foram agredidos por eles. Tudo por causa de um jogo de futebol. O custo... Meu amigo, cada dia que passa eu vejo que nós somos animais irracionais, né? O homem, quando ele tá afim de uma mulher, normalmente ele não age com a razão, né? Ele age com a cabeça de baixo. Aí ele quer impressionar a gata, quer fazer não sei o quê. Quando o time perde, fica puto, trata mal os outros. E aí, eu não estou isento disso, tá? Confesso para vocês que quando o Vasco da Gama perde, e não são poucas vezes, são muitas vezes, quando o Vasco perde eu fico chateado. Falo, pô, esse time imundo. Aí fico rabugento ali. Olha que coisa estúpida. Olha como eu estou sendo um animal irracional. Eu ficar chateado por causa que um time de futebol perdeu, pessoas que nem sabem que eu existo, que ganham um caminhão de dinheiro, né, que não faz sentido. E eu me considero uma pessoa instruída. E mesmo assim eu acabo sendo estúpido nessa área. O custo de reposição dos equipamentos é pago com dinheiro público, ou seja, você e eu pagamos por isso. As pessoas que quebram os bens públicos não ganham absolutamente nada. Em muitos casos, acabam presas. Não me lembro desses gados fazendo arruaça quando o dólar sobe, quando a gasolina aumenta, quando o preço das suas contas aumenta, nem quando são roubados nas ruas. Também não me lembro dessa revolta toda, quando os políticos que eles mesmos colocaram lá, já que são estúpidos, e não gostam de política, e ficam palpitando sobre sem saber nada, e são governados e manipulados por quem gosta, enfim, a hipocrisia, aumentam o próprio salário sem mérito nenhum, nos extorquindo cada vez mais para termos que financiar através de impostos esses idiotas que criam leis só para nos ferrar todos os dias. Você é burro se agir de maneira correta no Brasil. É uma inversão total de valores. Aquela bizarrice onde o poste mija no cachorro e a pipa empina no menino. O Bostil é um país que compensa ser malandro, e isso é glorificado de todas as formas. As pessoas glorificam que aplicam golpes, literalmente botam um ladrão no Planalto Central e se glamoriza a malandragem desde pequeno. A mídia romantiza a safadeza. Você liga sua televisão e o que tá passando é novela, onde um personagem trai o outro, rouba, etc. E o pior não é isso estar na trama. O pior é que esses atos são sempre justificados e passado pano como se fosse certo. Esta é a lei mais assustadora de Tipola, pois mostra que o estúpido é tão perigoso quanto o perverso, e juntos podem sobrecarregar serviços públicos, aumentar o custo de vida e desestabilizar a convivência social. Indo direto para a Lei 4, ela diz o seguinte: pessoas não estúpidas sempre subestimam o poder de destruição dos estúpidos. Em particular, as pessoas não estúpidas esquecem constantemente que, em qualquer momento, lugar e circunstância, associar-se ou conviver com pessoas estúpidas invariavelmente se revela um erro custoso.
Como disse na primeira lei, as pessoas fazem uso do viés do otimismo e falácia do mundo justo, porque ainda acreditam que o mundo é um lugar justo, ou seja, quem age de forma errada vai ser punido. Isso impede que as pessoas tomem precauções contra o impacto dos idiotas. Cara, eu sou esse cara, mano. Eu sou esse cara. Eu tenho a tendência de achar que as coisas vão melhorar, que tipo assim, as coisas vão se acertar. Deve ter fé e acreditar. Mas infelizmente eu vejo que eu só me engano pensando dessa forma, porque não vai, cara. Tudo indica que não vai. É um otimismo barato que eu tenho sobre a vida, sobre as situações. Resultando no efeito de normalização do desvio, que acontece quando comportamentos irracionais acontecendo com frequência, como a corrupção, por exemplo, é normalizado ao desprezarmos o poder de destruição deles. Muitas pessoas não ligam para o impacto de pequenos atos de corrupção, como pegar um atestado falso, por exemplo. No entanto, quando todos fazem isso, o sistema entra em colapso e todos sofrem. Lembra do que eu disse quando as pessoas falam, todos são ladrões, se eles fazem isso, por que não posso fazer o mesmo? Esse é um exemplo perfeito do efeito de normalização do desvio. A quarta lei é um alerta sobre o perigo da convivência com estúpidos. Ela ensina que nunca devemos menosprezar o poder deles, pois eles podem causar prejuízos imensos, independentemente de classe social, inteligência ou status. Os jornalistas também se encaixam na quarta lei, porque ao divulgar os furos de reportagem sem verificar as fontes, corre o risco de espalhar notícias falsas. Ao replicar notícias falsas, a credibilidade do jornalista e do veículo é destruída. Os jornalistas que se associam a fontes não confiáveis subestimam o poder de destruição de um simples boato. Uma notícia falsa viral pode destruir carreiras e prejudicar a confiança da população na imprensa. Muitas vezes nem precisa ser uma notícia falsa. Só o fato de ser escandalosa, sensacionalista e partidária já quebra a confiança das pessoas. A quarta lei revela que conviver com estúpidos é um erro fatal. Esses exemplos mostram que quando os não estúpidos subestimam o poder destrutivo dos imbecis, eles pagam um preço alto. Essa é a lógica de Tipola. O estúpido não tem lógica, e por isso é incontrolável. O que nos leva à quinta lei, que diz que a pessoa estúpida é o tipo de pessoa mais perigosa que existe. Estudos mostram que eventos negativos têm impacto maior em nossas vidas do que eventos positivos. Com certeza. A estupidez se encaixa nesse conceito, já que uma burrice tem consequências mais destrutivas que um ato inteligente. No dilema do prisioneiro, quando todos buscam vantagens individuais, o resultado coletivo é o pior possível, e a estupidez só acelera esse colapso. E cara, eu vou te falar uma coisa. Eu acho que uma das maiores uma das maiores estupidez... Ah, tá certo, agora. Uma das maiores estupidez da vida humana é você querer ajudar pessoas que estão na merda. Seja na merda financeira ou estão passando por situações difíceis. E eu, costumeiramente, tenho esse hábito e... Cara, esse erro de querer ajudar pessoas que estão na merda. E um exercício de reflexão que eu fiz agora no final do ano, por ter novamente ajudado uma pessoa que estava na merda, foi o seguinte: se essa pessoa está nessa situação, o porquê disso? Ela não chegou ali sozinha. E aqui eu tô falando sobre questão financeira, tá? Você ajudar alguém que está quebrado financeiramente não é uma coisa boa, porque você vai acabar entrando naquele ciclo de pobreza junto com aquela pessoa. Por quê? Se aquele cara tá quebrado, alguma coisa ele fez, sempre vai ter uma história por trás. Ah, porque emprestou o cartão de crédito para não sei quem, ah, emprestou o nome, fez isso, fez aquilo. Eu já fui otário, pessoal, emprestar cartão de crédito, emprestar nome. Cara, todo esse tipo de estupidez aí que você imagina, eu já fui. Mas às vezes você precisa se arrombar para você aprender, né? Infelizmente. E aí, eu cheguei à conclusão de que eu preciso ajudar essa pessoa, não ajudando ela. Se ela quiser o meu apoio moral para sair daquela situação, eu vou dar o apoio moral, vou ser um parceiro, vou dar o ombro. Agora, de maneira nenhuma, eu irei fazer algo por aquela pessoa e eu irei fazer, tirar recursos meus que eu juntei, que eu trabalhei para conquistar, para dar na mão de uma pessoa que é claramente irresponsável com as suas finanças. Cara, esse vídeo tá sendo um tapa na cara, principalmente na minha. Eu sou muito otário ainda. Quando as pessoas seguem um comportamento de manada, muitas vezes agem sem pensar, o que potencializa o poder destrutivo de decisões estúpidas em grupo. A quinta lei é o coroamento das 4 anteriores. Segundo Tipola, de todas as categorias humanas, no caso inteligentes, bandidos, ingênuos e estúpidos, os estúpidos são os mais perigosos. Durante uma viagem à Disney, MC Gui fez um vídeo zombando de uma menina que usava uma peruca, provavelmente por motivo de saúde, como câncer, por exemplo. Ele riu da garota e expôs a imagem dela nas redes sociais. Chegamos na Disney, mano, olha isso. Mano, que babaca, né, mano? Esse cara é muito babaca, mano.
Resultado, karma instantâneo. Houve uma indignação nacional, perda de contratos, cancelamento de shows e destruição de sua reputação. Ele mesmo sofreu as consequências, mas o maior impacto foram mais dos brasileiros no exterior, que passaram a ser vistos como pessoas desrespeitosas. A Anitta é um prato cheio a respeito disso. Em várias entrevistas internacionais, ela queima o Brasil a cada declaração que dá, especialmente sobre as mulheres brasileiras. Com isso, os estrangeiros pensam que todas as brasileiras são iguais a ela, fora o preconceito que elas sofrem ao morar nesses países. Por causa disso, o Brasil fica conhecido como a casa da Marijuana, onde a desordem e retrocesso é o que impera. No auge É o pai da putaria, né? da crise sanitária, um homem foi filmado lambendo pacotes de alimentos em um supermercado. O vídeo viralizou e gerou revolta. Isso aconteceu nos Estados Unidos. O caso assustou a população, gerou pânico sobre o risco de contaminação e aumentou as tensões sociais. Ele não ganhou nada com isso. Foi identificado, denunciado e preso, mas o estrago já estava feito. Aplicar as 5 leis fundamentais da estupidez humana ao cotidiano não é apenas um exercício intelectual, é uma necessidade prática para a sociedade. Carlo Maria Cipolla nos mostrou que a estupidez não está restrita a uma classe, profissão ou nível de poder. Ela atravessa todos os estratos sociais, então ninguém está imune. Mas por que isso importa? Porque reconhecer e expor a estupidez é uma forma de alertar as pessoas dos seus efeitos destrutivos. Você e cringe, sinto muito. Cada uma das leis nos revela uma faceta diferente de como a estupidez opera e como seus impactos podem ser devastadores. Ao observar exemplos concretos no Brasil, fica claro saber que identificar as ações estúpidas em cada nível social é crucial. Muitas vezes, pessoas são iludidas pelo poder, pelo prestígio ou pela fama de uma figura pública, e por isso se recusam a ver o óbvio. Essa pessoa está prejudicando a todos, incluindo ela mesma. Ter consciência dessa dinâmica nos impede de cair no erro de segui-los ou apoiá-los. A quarta lei de Cipolla é clara: não se associe a estúpidos, pois eles te arrastarão para o abismo. Quando nos envolvemos com políticos incompetentes, celebridades irresponsáveis ou jornalistas sensacionalistas, estamos nos colocando no centro do desastre. Entender essa lógica nos permite filtrar melhor as pessoas, os líderes e as informações que absorvemos. Muitas vezes, não percebemos que estamos cercados por pessoas que agem sem lógica e sem propósito. Isso acontece porque o estúpido não precisa ter más intenções. Ele pode ser alguém bem intencionado, mas que por pura ignorância provoca destruição em larga escala. Reconhecer isso nos obriga a questionar discursos, decisões e narrativas públicas, principalmente quando vemos decisões ilógicas vindas de autoridades e figuras de poder. O bandido, o mentiroso e o mal intencionado podem ser combatidos porque suas intenções são previsíveis, mas o estúpido é imprevisível. Ele ataca quando menos se espera, de forma ilógica e sem qualquer benefício para si próprio. Ao entender que o estúpido é o inimigo mais perigoso, passamos a observar com mais atenção quem está em cargos de poder e quem influencia o imaginário coletivo. A lição... Eu acho o seguinte, pô, que na verdade esses caras que são muito famosos ou que estão em posições de poder, eles só são reflexos da sociedade, eles são a maioria. Aí, tipo assim, parece uma parada tão, tipo assim, elitista, né? Ai, você não é estúpido, você é uma pessoa intelectualizada. Tipo, não é que eu estou me colocando e falando que sou melhor do que essas pessoas. Pensa um pouco, quando você reproduz o mesmo comportamento que as grandes massas, automaticamente você pode dizer que você é um deles. É basicamente o que eu estou tentando falar aqui pra você nesse conteúdo. A maioria do povo é assim, como o Calabreso, como o Podpah, como o Lula, tá ligado? A maioria das pessoas são assim. É por isso que eles são representações do povo. Tá ligado? A mais profunda de Cipolla é que não podemos mudar o fato que os estúpidos sempre existirão, mas podemos mudar a forma como reagimos a eles. Se queremos uma sociedade mais justa, racional e próspera, devemos ser implacáveis ao expor onde a estupidez se manifesta. Isso exige coragem para apontar o dedo, discernimento para identificar comportamentos estúpidos e, acima de tudo, ação para reduzir o impacto desses atos no cotidiano. Se a estupidez não for exposta, ela continua se fortalecendo na escuridão, gerando crises políticas, econômicas e sociais. Quando revelamos os rostos, nomes e exemplos práticos de quem pratica a estupidez, estamos, de certa forma, imunizando as pessoas contra ela. Cada indivíduo mais consciente é uma barreira a menos para os efeitos nocivos dos idiotas. Não podemos impedir a existência deles, mas podemos reduzir seu impacto na sociedade. E isso é o que torna esta análise tão relevante e urgente. Então não tenha medo de pensar. Hoje em dia, querer aprender, se esforçar e buscar o conhecimento é visto por alguns como algo cringe, careta ou chato. Gente, primeiro menino na minha escola, nossa, ele é livro na hora do recreio, não ficava gostando. Que cringe, gente. Essa com certeza vagabunda vai estar grávida de um Zé Droguinha. E aí daqui a um tempo, o manezão aí, que eles estão falando que tá lendo o livro, vai estar bem, talvez num bom emprego. Aí ela vai lembrar, poxa, poderia ter seguido o exemplo. Ela fala isso porque ela é bonitinha, né? Ela pode ser uma prostituta online, tá tudo bem. Ó, Dom Pedro, foi intelectual autodidata, com vasta formação em ciência e história em arte. Vamos voltar aqui. Irineu Evangelista,
José Bonifácio. Pô, formado em Filosofia, Direito e Ciências Naturais. Dom Pedro II, Imperador do Brasil. Santos Dumont. Interesse profundo por mecânica aerostática. Aprendeu, engenheiro, cientista. Construiu o avião, tá? Nada mais, nada menos. André Rebouças. Machado de Assis é pica. Joaquim Nabuco, abolicionista brasileiro, tornou-se uma das figuras centrais do movimento abolicionista defensor da liberdade e da igualdade. Enéas, que agora tá no hype, né? Formado em física, matemática, medicina. Meu nome é Enéas. Mas sabe o que realmente é cringe? Passar a vida toda sem entender o mundo à sua volta. Isso sim é vergonhoso, porque no fim das contas, quem zomba de quem busca conhecimento está apenas revelando o próprio vazio. Essas pessoas riem porque se sentem ameaçadas. Elas sabem, no fundo, que estão paradas no tempo. Quem escolhe o caminho do conhecimento avança, e isso incomoda quem ficou para trás. Elas até te querem bem, mas não melhor do que elas. Mas isso não é problema seu. Cada minuto que você dedica a aprender, a questionar e a refletir é um passo para se libertar da ignorância e também das correntes que prendem quem só vive de zombaria e mediocridade. Não se deixe abalar por essas vozes pequenas. Se alguém na vida não é careta, é corajoso. Pensar por conta própria, buscar respostas e se esforçar para entender o que está por trás das aparências é um ato de revolução pessoal. E num mundo onde muitos seguem um rebanho sem questionar, pensar se torna um ato de rebeldia. Você não pode mudar o mundo inteiro sozinho, mas pode mudar o seu mundo. E às vezes, isso já é o bastante. Porque quando você decide aprender, você se torna mais forte, mais difícil de enganar e mais consciente de quem merece sua atenção e seu respeito. Então, se alguém rir de você porque está lendo, estudando ou tentando entender algo mais profundo, apenas sorria de volta. Eles estão rindo porque não tem nada mais inteligente para oferecer. Enquanto eles zombam, você está crescendo. Um ditado popular que algumas pessoas atribuem a Thomas Gray e outros a John Lennon diz que a ignorância é uma bênção. Discordo totalmente, porque o Criador diz que o seu povo perece por falta de conhecimento. E vemos isso passando de geração em geração. Escolha crescer, escolha ser livre, não seja parte da manada de idiotas, porque essa é a longa marcha dos gados direto para o abatedouro. Para expandir seu conhecimento, aprender inglês é essencial. Hoje, quem ainda não sabe esse idioma está ficando para trás no mercado de trabalho. Fora viajar sem depender de tradutores ou assistir a... Acho que veio uma ofertinha aqui, vamos ver. Você verá que o buraco é mais embaixo. Por enquanto é isso e até breve. Eu preciso aprender inglês. Cara, esse conteúdo é uma obra de arte, tá? É uma obra de arte, meu irmão. Vou deixar aqui para vocês conhecerem o canal do Legado depois. Brabíssimo, brabíssimo. Quero saber a tua opinião. O que você acha sobre os idiotas úteis? Esse é de um livro, né? Bora ver. Se você é um intelectual, de que livro estou falando? Os idiotas úteis.